Terceiro episódio. Certamente você já notou que tem que ler de trás para frente, né? Esse desenhista aqui é o Cabeça de Marreco. Esse Cabeça de Marreco faz essas coisas aí, viu? Na próxima eu vou fazer e vou fazer viradinho como deve ser, né? Mas até agora ninguém reclamou, então vamos em frente. Eu sou um colecionador de flores que se escondem lá no mato. São belas flores, lindas orquídeas que vivem no anonimato. Eu as procuro, lhes dou carinho, lhes dou amor e um belo trato. Bom, essa música são composições minhas, né? Algumas eu tento imitar, não cantar, né? Porque diz que tem um ditado assim, né? Eu vou sentar, que aí eu fico mais visível, né? Tem um ditado assim, e ele é verdadeiro. Muitos têm o dente e não têm biscoito. Outros têm uma fartura de biscoitos e não têm o dente para comer, né? Então, eu sou um desses, né? Não tenho voz para cantar, não tenho habilidade para cantar, mas eu faço composições. E eu vou mostrar para vocês essas composições gravadas com a banda direitinho, né? Mas hoje eu tô aqui iniciando o terceiro episódio, né? E hoje sem o Cabeça de Abóbora, que me alegrou muito, né? Eu não tenho ele aqui para me atrapalhar. Então, eu tô livre. Mas que é isso aqui? Opa! Mas, rapaz, agora tu deu em te esconder, é? Ele se camuflou, ó. Se camuflou aqui para me enganar. Queria escutar o que eu estava falando para ver se eu ia falar dele, sobre ele ou alguma coisa. Mas esse cabeça de abóbora não tem jeito. E bem disfarçado, olhando lá para o outro lado. Olha para mim, rapaz. Tu não te envergonha, não? Não? Mas que. Então, olha para o público ali, cabeça de abóbora. Pelo menos olha para o público e, se tu não diz nada, pelo menos fica olhando para o público, né? Tá? Muito bem. Assim nós vamos iniciar o nosso, a nossa história, né? De uma criança com mais de 80 anos. Né? Para os meus seguidores, isso não é novidade, porque já assistiram os outros vídeos, né? Assistiram a introdução, primeiro episódio, segundo episódio, e esse é o terceiro. Mas não custa falar, né? Eu tenho as anotações todas aqui da pesquisa que eu fiz para poder relatar em detalhes, né, a história dessa criança com mais de 80 anos. Lembram-se do segundo episódio, esse que passou-se? Eu mencionei, né, que acompanhei a mulher, mãe dos dois garotos, e descobri muitas coisas ali, né?
Mas eu deixei uma coisa para trás e foi muito emocionante para mim. E eu tenho certeza que vai ser emocionante também para vocês, meus seguidores. Quando eu dei aqueles chocolates, lembra que a gente saiu da venda, daquele armazém de campanha, e eu comprei os chocolates e levei lá para os filhos daquela mulher que estava em pranto de choro, né? Por ver seus filhos pedindo e ela não podia dar, né? Quando eu levei o chocolate e dei para eles pegaram o chocolate. Olha a afeição desses dois garotinhos pela sua mãe. Eles pegaram o chocolate da minha mão e ficaram olhando para o chocolate e olhando para a mãe deles. E o mais grandinho deles, e eu já falei que ele deveria ter uns 5 anos, né? Ele disse assim, outra palavra que me marcou, né? O garotinho disse, obrigado, senhor, mas eu queria tanto que os meus pais pudessem comprar e eles mesmos me alcançar esse chocolate, porque eles viam os pais das outras crianças fazerem isso, né? E eu gostaria que a mamãe pudesse comprar chocolate para nós. Mas foi, descascou o chocolate, quebrou um pedacinho do chocolate. Desculpe, eu estou quase me emocionando de novo, né? E deu um pedaço para a mamãe. Quebrou um pedacinho, colocou na boca e deu, alcançou o resto para a mamãe, com o papel ainda do chocolate em volta, né? Aquilo ali, para mim, jamais eu vou esquecer, né? A afeição deles pela pobre da mamãe, vivendo aquela situação crítica, difícil, né? E de miséria, vamos dizer assim, né? E aí, você já sabe o desenrolar, que eu fui acompanhando ela e fazendo perguntas, né? E fui até a casa dela, né? Não entrei, só fui fazendo anotações das perguntas que ela me respondia, né? Para que eu pudesse montar essa fascinante história, né? Então, até ali, ela me contou, né, como havia conhecido seu marido, como ele era, por que que ele ficou naquele estado. Então, ela me contou. Diz ela, quando casei com ele, ele estava prestes a entrar para o serviço militar. Isso foi lá em 1940, né? E depois, como todos sabem, né, o país entrou em estado de alerta, né, com a, as revoluções e guerras que viriam, né? E o marido dela ficou enganjado por 3 anos. E ela tinha um certo dinheiro que vinha do. Desculpe o pigarro, mas foi a emoção, né, de contar a parte do garoto. Mas vamos seguir, então.
Aí o marido dela, enganjado no quartel, né? Nono Regimento de Infantaria de Pelotas, Rio Grande do Sul. Eu disse que ia dar localidade e lugares onde havia acontecido determinadas coisas, né, que eu estou incluindo na história. E ali ele saía com alguns amigos lá e começou a tomar aperitivos e começou a ficar viciado na bebida. Quando ele terminou o serviço militar, que foram liberados, né, ele já estava viciado na bebida. Então, o que aconteceu? Até ali, ele recebia o dinheiro do engajamento dele militar, né? Então, tinha aquele dinheirinho todos os meses. Quando ele saiu de lá, ele precisava trabalhar. Então, ele foi procurar emprego, estava muito difícil de arrumar emprego, né? Começou a fazer bicos, como se diz hoje, trabalhava numa coisa hoje, uma coisa amanhã, pegava parte do dinheiro e bebia. E às vezes desanimado por não ter emprego e devido ao efeito da cachaça, ia dormir, né? E aquilo foi se tornando rotina e se agravando cada vez mais na vida daquela família. E aí os filhinhos, né? Os filhinhos que um veio 9 meses depois que eles casaram, né? O outro, 2 anos. Deixa eu ver as anotações que ela me falou. O outro veio 2 anos depois. E aí a situação começou a apertar, porque tinha os filhos e a falta de serviço, de emprego e mais um malvado do vício para sustentar. Então, se desenrolou em cadeia, né, uma série de acontecimentos que levou aquela família à miséria, né? Hoje eu vou ficar com essa história até aqui. Amanhã, desculpem, ou quem sabe, né? Como eu disse, eu tenho ideia de largar um vídeo desses diariamente, né? Mas 3 vezes por semana, pelo menos, meus seguidores, né? Não me ajuda aí, cabeça de abóbora. Hoje ele estava mal intencionado, né? Vocês viram que ele estava camuflado ali para que eu não visse ele e, e ele pudesse captar alguma coisa. Mas eu não estou falando nada sobre ti, não. Pode ficar tranquilo. Quero ver amanhã depois é tu tocar esses instrumentos aí, né? Vamos ver. Mas como eu disse, né? Essa história vai ficar por aqui hoje. A família entrando em decadência. E aí esse menino, né? Essa criança de mais de 80 anos, começa a se desenvolver e a se desenvolver junto com ele uma história que eu estou relatando, né? Nessa ocasião que, que, ele, que ele saiu, o papai desses meninos do serviço militar,
eles ficaram um pouco na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, e depois foram para a colônia. É onde eu a inicio, né? Entro dentro da história verdadeira, contando a história desse menino, né? No próximo vídeo, eu vou contar para que colônia que eles foram, que localidade. Vocês podem ficar por dentro, procurar no mapa. Quem é da localidade vai saber do que eu estou falando, né? Então, é uma história verdadeira e que merece a atenção de todos, porque tem exemplo a ser seguido e exemplo a ser evitado. Paramos por aqui, mas eu vou contar aquela anedotazinha, né? Que é uma pequena brincadeira, né? Sempre para descontrair, né? Outros dias, mais à frente, eu vou trazer instrumentos e coisas assim, mas por enquanto vamos nos deter, né? Nessa história e as brincadeiras, né? Que brincadeira que eu vou falar hoje, né? No vídeo anterior, eu falei do bebum, né? Que vomitou e pensou que tinha vomitado o cachorro, né? Hoje eu vou trazer uma história de um camarada que fez uma faceta, né? Impressionante, né? Ele estava atravessando uma seca, não chovia já há de mais de 6 meses, né? E o pasto da sua fazenda estava virado em palha, seco, seco, seco. Os animais não tinham o que comer. Ele tinha alguns jegue, né? Que eram os animais da época que usavam muito para ajudar a carregar os mantimentos da lavoura, né? As colheitas, melhor dizendo, da lavoura para casa. Então colocava aqueles balarião do lado do jegue e eles vinham passando por tudo que era picadas, né? E vinha até as casas. Só que agora o jegue estava numa magreza que não estava perdendo as forças em vista de não ter pasto. O que um esperto resolveu fazer? Sempre tem aqueles cabeça criativos, né? Aqueles camarada que resolve desenvolver coisas estranhas, diferentes e às vezes dá certo. Então ele disse para o compadre dele, que era esse dono do Jegues, né? Ia fazer uma experiência com o jegue para ver se ele comia, né? Porque o pasto estava seco e o jegue não queria comer. O que ele fez? Ele deu um trato naquele jegue, né? Deu um bom banho no jegue, passou o shampoo no jegue, botou umas os tapa-olho no jegue, né? Para ele não enxergar aquele pastiçal todo seco. Ele era para olhar só para frente. E aí trouxe uns óculos verdes e colocou no jegue, um Ray-Ban. E o jegue saiu todo faceiro, né? De banho tomado, todo
bonitão, fez ele se olhar no espelho, né? O jegue se achou importante. Saiu caminhando, desviando de buracos onde nem tinha buracos, mas ele estava faceirão. E começou a comer aquele pasto seco. E encheu a barriga, né? Se satisfez com aquele pasto seco. E o proprietário do jegue ficou impressionado com aquilo. Mas, compadre, como que o jegue está comendo agora só porque você deu esse trato nele? E o seu compadre, inventor, né? Então falou para ele: Meu compadre, eu coloquei uns óculos bem verde nele. Ao olhar para o pasto, ele enxergou o pasto verde. Então, ele achou que o pasto era bom e o psicológico dele fez com que ele sentisse gosto de pasto verde. E por isso ele comeu. Palmas para os criativos. Terminamos o episódio de hoje e, como eu disse, eu tenho composições. Amanhã ou depois eu vou apresentar com instrumentos, né? Ou com uma banda junto, e eu saio cantando. Eu sou. Lembram-se do início? Quando eu entrei cantando. Eu sou um pesquisador de flores. Foi assim? Revise o início lá e veja o que eu cantei. E na próxima vez eu estarei trazendo junto com a orquestra. Tchau, 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 tchau para o meu público. Tchau, 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 tchau para os meus seguidores. Apertem o joinha, aperte o sininho e inscreva-se. Compartilhe com seus amigos. Tchau, 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 tchau.